Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre purgatório, não é? O que a filosofia, a teologia, o catecismo e os pais da igreja falam a respeito do purgatório. E no final, um versículo bíblico que comprove o purgatório. Bom, vamos lá. Primeiro que faz sentido nenhum eu não crer no purgatório. Porque se nós acreditamos que nós somos pecadores, esta purificação ela precisa existir durante a minha vida ou após a minha morte. Porque Deus, ele é totalmente santo. É óbvio que nós, como pecadores, não podemos nos encontrar com um Deus que é totalmente santo. Então, embora os nossos irmãos evangélicos acreditem que não há purgatório, existe céu e inferno, eu preciso crer que em algum momento da minha vida, estas penas temporais dos meus pecados, esta tendência para o pecado, venha a ser completamente purificada. E para isso eu preciso saber em que momento isto acontece. Na verdade, o purgatório, erroneamente ensinado pelos evangélicos, não é uma segunda chance. Na verdade, as pessoas que ali estão, as almas que ali estão, já estão salvas. Porém, entretanto, todavia, não se penitenciaram o suficiente ao longo da sua vida e não alcançaram, a total santidade. Na verdade, o purgatório é um ato de misericórdia. Não anula jamais o sacrifício de Cristo. Na verdade, o purgatório anda em conjunto com o sacrifício de Jesus. Mas vamos lá. O que o Catecismo, parágrafo 1030 e 1031, vai enfatizar? Olha só, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não perfeitamente purificados, embora tenham a salvação assegurada, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório esta purificação final dos eleitos, que é totalmente distinta do castigo dos condenados. Ou seja, aqueles que estão no purgatório estão salvos, porém não estão prontos para se encontrar com um Deus que é totalmente santo. No parágrafo 1032, por exemplo, vai dizer: desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em favor deles, em particular o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. Então, eu posso alcançar a santidade ainda em vida? Estar purificado? Posso. Mas para isso eu preciso me penitenciar. São Paulo dizia que ele faz a sua carne se submeter, para que quando pregar não seja reprovado no meio deles. Por isso que a Igreja ensina a penitência, não é? Seja a penitência do corpo, seja a penitência de jejum, oração, enfim. O que a filosofia e a teologia ensina sobre o purgatório? Primeiro, que a justiça de Deus exige que toda mancha do pecado seja purificada. Ela exige. Caso contrário, Deus aceita o pecado. Mas não. A justiça de Deus, um Deus que é justo, ele exige que nós sejamos santos, purificados, que a nossa alma esteja alva como a neve para se encontrar com ele. Mas veja, Tertuliano, por exemplo, no século II e III, ele descreve o purgatório. Olha só:
ele fala do dever de orar e oferecer sacrifício pelos mortos. Né? Na obra De Monogamia, capítulo de número 10. Já Santo Agostinho: alguns fiéis serão salvos, mas como que através do fogo purificador. Cidade de Deus, capítulo 26. No livro de Confissões, por exemplo, ele vai, no capítulo 12, ele vai falar sobre, olha só, ele também recomenda sufrágios e missa pelos falecidos. São Gregório Magno sistematiza a doutrina do purgatório, afirmando que certos pecados leves podem ser purificados após a morte. Você consegue entender que os evangélicos não compreendem o purgatório porque eles acreditam que é como se fosse uma segunda chance. Então eu posso ser um crápula aqui, né? Eu posso ser a pior espécie, mas Deus irá me purificar do purgatório. Não. Quem está no purgatório já está salvo, porém ainda não está pronto para se encontrar com o Senhor. Tertuliano no século 2 e 3, na obra De Corona, capítulo 3, ele vai falar sobre: fazemos oblações pelos mortos no aniversário deles como tradições recebidas. Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus: alguns fiéis serão salvos, mas como que através do fogo purificador, e de crer que, antes do juízo final, existia um fogo purificador, ou exista um fogo purificador. No Sermão 172, já de Santo Agostinho ainda, não é? O sufrágio da igreja, o sacrifício salvador e as esmolas feitas pelos mortos ajudam os que, depois da morte, não são tão bons para não precisar deles, nem tão mal para que não possa, ou para que não se aproveitar deles. São Crisóstomo, nas homilias sobre Filipenses, capítulo 3 e 4, levemos socorro aos mortos, não hesitemos em oferecer-lhes ajuda e orações. Não introduzimos em vão tais práticas. O Espírito Santo inspirou a igreja que elas fossem realizadas. Então você vê que desde sempre, né, a igreja acreditou no purgatório. Embora essa palavra purgatório ainda não houvesse sido formalizada oficialmente, mas a teologia que envolve o purgatório já existia. E eu repito, não faz sentido não crer no purgatório, porque então eu preciso ter um momento em vida onde eu serei totalmente purificado para se encontrar com Cristo. Caso contrário, Cristo então aceita o pecado. Espero que eu tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida sobre purgatório, por favor, comente aqui embaixo. O seu comentário é de suma importância. E lembre, ative as notificações e se inscreva. Que o Senhor nos abençoe.